Minha irmã Jéssica segurava a taça de vinho na mão, parada sobre meu filho de 6 anos, Jacob, olhando para o desenho que ele tinha feito. Jacob havia passado 3 dias naquela pintura e queria dar de presente para o avô. Era a imagem do lago da cabana dos meus pais. Jéssica deixou a primeira gota de vinho cair sobre o papel. Quase entediada, ela disse. Inclinou a taça de Pinot Noir com precisão fria. O papel encharcou. As bordas se dobraram. O esforço de Jacob virou lixo molhado. Ele precisa aprender que o mundo não liga para rabiscos, disse Jéssica. Está ocupando espaço na mesa. E ele precisa virar homem. Ela terminou o vinho. Colocou a taça sobre o papel encharcado. Meu tio Mark riu no sofá. Lição de $50, garoto. Ou você endurece, ou será devorado. A risada se espalhou pela sala. Seca. Cruel. Minha mãe riu nervosa. Meu primo sorriu de lado. Jacob congelou. Olhou para o desenho destruído. As mãos pequenas tremiam. Eu não gritei. Não limpei o vinho. Nem respirei por alguns segundos. Só observei meu filho. Ele não chorou. Os ombros sacudiam. O rosto ficou vermelho manchado. Mordeu o lábio até ficar branco. Encolheu-se na cadeira. Tentou desaparecer. Ele não buscava conforto. Buscava invisibilidade. Esperava o riso acabar. Como uma presa esperando o predador desistir. E eu vi. Vi a corrente invisível no pescoço dele. A mesma que usei por 29 anos. A corrente do silêncio. Da conveniência. De engolir a raiva para manter a paz. Meu filho estava aprendendo isso ali. Em tempo real. Aprendendo que a dor dele era piada. Que devia sorrir para não constranger adultos. Aprendendo a ser eu. O choque foi físico. Mais frio que o lago lá fora. Não era só bullying. Era herança. Eu estava passando meu trauma adiante. Um legado de silêncio. De pedir desculpa por existir. Se eu não quebrasse aquilo agora, ele carregaria para sempre. Olhei para meu pai, David. Sentado na cabeceira. Mãos cruzadas no prato vazio. Rosto de pedra. Mas eu conhecia os sinais. Os nós dos dedos brancos. O maxilar tenso. O ar ficou pesado. Anos de palavras engolidas. Eu me levantei. A cadeira raspou no chão. Um som duro. Cortante. Andei até a mesa. Fiquei entre Jéssica e Jacob. Meu corpo virou escudo. Não olhei o vinho. Olhei para ela. E, pela primeira vez, não tentei consertar nada. Não suavizei. Não fiz piada. Senti clareza. Fria. Definitiva. Não era raiva. Era acerto de contas. Eu parei de pagar uma dívida que nunca foi minha. Você gostou disso? Eu disse. A voz baixa. Sem emoção. Gostou de ver uma criança criar algo. E gostou de destruir. Jéssica revirou os olhos. Serviu mais vinho. Solta. Arrogante. Sara, para de drama. É só papel. Fiz um favor. Agora ele aprende algo útil. Útil. A palavra cortou como ferro na boca. O silêncio caiu. O sorriso de Jéssica vacilou. A taça parou no meio do caminho. Minha mãe puxou o ar com força. Pânico puro. Eu não pisquei. Não era mais a que apazigua. Não era a que organiza o caos. Eu era uma mãe olhando um predador. E eu não ia negociar. Olhei meu pai de novo. Ele não se mexeu. Mas os olhos saíram da mesa. Vieram para mim. Antes que eu falasse, minha mãe, Susan, entrou em cena. Mas não foi até Jacob. Não abraçou a criança chorando. Pegou o guardanapos. Começou a esfregar a mesa com desespero.
Jéssica, como você é desastrada, cantou. Voz aguda. Tensa. Energia de quem está à beira do colapso. Ela limpava a madeira. Ignorava o desenho arruinado. Sarah, não faz essa cara. Foi um acidente. A gente compra um livro de colorir. Um bonito. Com adesivos. Ela levantou o rosto. Sorriso esticado demais. Olhos suplicantes. Vamos só ter um jantar agradável. É feriado. Somos família. E ali, a pena que eu sentia morreu. Minha mãe não era confusa. Nem frágil. Ela era viciada. Viciada na ilusão de família feliz. Disposta a pagar qualquer preço. Desde que não fosse o dela. Ela nos cobrava. Cobrava dos filhos bons. Dos quietos. Dos que não gritam. Ela sacrificava a nossa dignidade. Para acalmar o monstro. Porque só Jéssica ameaçava incendiar a casa. Susan deixaria Jacob sangrar. Só para manter o tapete limpo. Exato, disse Jéssica, animada. Girou o vinho na taça. Ele é mole demais. Sarah mimou esse garoto. Estou fazendo um favor. Ensinando como o mundo real funciona. Foi ali. O estalo final. Meu pai, David, se levantou. Não rápido. Devagar. Como um prédio antigo cedendo. Caminhou até a lareira. Onde pendia a placa de madeira. Família é para sempre. Ele olhou. Por um segundo. Depois virou para Susan. Você limpou a mesa, disse. A voz baixa. Perigosa. Trovão antes da tempestade. Não olhou para o menino. Se preocupou com a mancha. Susan congelou. Guardanapo encharcado na mão. David, não seja dramático. Eu só estou tentando. Manter a paz, ele cortou. Mas não existe paz, Susan. Só silêncio. E eu cansei de pagar por ele. Ele olhou para a mão esquerda. Girou a aliança dourada. Apertada. Afundada na pele. 40 anos ali. Foi até a pia. Passou detergente no dedo. Forçou a aliança para fora. O rosto se contorceu. Puxou. Girou. Até a aliança sair com um estalo úmido. Ele voltou para a mesa. Segurou o anel. Sobre a poça de vinho. Que ainda manchava o desenho de Jacob. Soltou. O metal bateu no papel molhado. Um baque surdo. Respingo vermelho. Na toalha branca, eu cansei de manter a sua paz, ele disse. E cansei de proteger você. O silêncio não foi só silêncio. Virou um vácuo. Sugou o ar da cabana. Minha mãe encarava a aliança no vinho. Como se fosse uma granada no colo. Jéssica riu. Um som curto. Nervoso. Pai, você ficou senil? Debochou. Os olhos corriam pela sala. É só um desenho. Vai se divorciar por uma aquarela de $5? Patético. David não olhou para ela. Nem para minha mãe. Foi até a mala no canto. Abriu o zíper. Tirou um caderno grosso. Capa de couro preto. Velho. Gasto. Vivido. Voltou à cabeceira. Largou o caderno na mesa. Um baque pesado. Sou engenheiro estrutural há 40 anos, Jéssica disse. Voz calma. Precisa. Assustadora. Meu trabalho é encontrar rachaduras. Antes que o prédio desabe. Eu rastreio falhas. Abriu o caderno. Páginas cheias da letra dele. Datas. Valores. Colunas perfeitas. 3 anos atrás, continuou, passando o dedo. Você disse que precisava de $5.000. Empréstimo para um negócio. Disse que sua carreira ia decolar. Jéssica cruzou os braços. Revirou os olhos.
E paguei quase tudo. O que é isso, uma auditoria? Você não devolveu um centavo, disse David. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eu comecei a anotar tudo. Cada vez que sua mãe pedia dinheiro para mercado. Cada reparo na casa que nunca aconteceu. Cada queda na poupança para emergências. Ele virou o caderno para elas. Anotei datas. Valores. E contratei um contador forense. Para rastrear para onde o dinheiro foi. Minha mãe soltou um som sufocado. Estendeu a mão. Tremendo. David, por favor. Não faz isso. Não na frente de todo mundo. Todo mundo precisa saber, ele respondeu. Porque todo mundo ri da Sarah. Todo mundo ri do Jacob. Chamam eles de fracos. Mas fracos não são eles. São eles que pagam a conta. Ele olhou para mim. Os olhos cheios de culpa. De dor. Eu deixei isso acontecer, Sarah. Deixei você achar que era menos. Que ela era especial. E você só estava ali. Mas eu estava vendo. Eu estava contando. Virou a página. Recibos bancários colados no papel. Isso não é mesada, Jéssica disse. Isso é resgate. O dedo dele seguiu uma linha em vermelho. 14 de agosto, 2 anos atrás. $12.000. Parceria de marca, você disse. 3 de abril do ano passado. 8.000. Despesas médicas. Ele levantou o rosto. Encarou minha mãe. Mas o maior foi 3 anos atrás. Na noite da festa do Dia do Trabalho. Aquela que não fomos. Porque você disse que estava doente. Minha mãe balançava a cabeça. Desesperada. Lágrimas caíam. David, para. Por favor. Protege o nome. A voz dele subiu. Rachou. Cheia de uma fúria crua. Você não protegeu o nome. Você protegeu uma criminosa. Ele virou a página. Dessa vez, não havia recibo. Havia uma cópia de um boletim de ocorrência colada na página. Esses $174.000 não foram empréstimos, Jéssica, disse David. Nem presentes. Foi dinheiro de silêncio. Jéssica congelou. A arrogância sumiu. No lugar, terror puro. Ela olhou para a porta. Mas não se mexeu. Há 3 anos, David disse à sala. Jéssica voltou bêbada de uma festa. Bateu em um carro estacionado. Depois atropelou uma pedestre. Uma garota de 19 anos. Passeava com um cachorro. Eu perdi o ar. A sala girou. Eu lembrava. Jéssica viajou por um mês. Minha mãe disse que ela estava na Europa. Se encontrando. Ela não parou, continuou David. Fugiu do local. Fuga após atropelamento. Susan chorava com o rosto nas mãos. O corpo balançava. Você tirou nosso dinheiro da aposentadoria, disse ele. A voz tremia. $174.000. Pagou um advogado para enterrar o caso. Pagou a família da garota para evitar processo. Pagou a oficina para pagar o conserto. Você me disse que era um problema de estacionamento. Que estava resolvido. Ele fechou o caderno com força. O som explodiu na cabana. Você roubou nosso futuro. Para esconder o crime dela. E ainda deixou ela sentar aqui. E humilhar um menino de 6 anos. Por fazer um desenho. Deixou destruir o trabalho dele. Porque ensinou que destruir não tem consequência. Ele encarou Jéssica. Ela estava pálida. A boca abria e fechava. Como um peixe fora d'água. Você não é empresária, Jéssica. Não é influencer. Você é um risco. E sua mãe é cúmplice. O silêncio sufocou a sala. Era o som de um mito familiar morrendo. Jéssica tentou reagir. Levantou-se. Alisou o vestido caro. Buscou a arrogância de sempre.
Olhou o livro. Depois David. E daí? Cuspiu. Foi um acidente. Mamãe me ajudou. É isso que mães fazem. Ela levantou o queixo. Encarou o pai. Você só tem inveja. Porque a mamãe me ama mais. Eu não preciso do seu dinheiro. Tenho minha marca. Meus seguidores. Nem quero essa cabana velha. David olhou para ela sem emoção. Não como pai. Como engenheiro. Um prédio condenado. Você não tem nada, Jéssica. Ele puxou um documento dobrado do bolso do caderno. Colocou sobre a mesa. Ao lado da aliança. Ao lado do desenho destruído. Esta cabana está no meu nome. Herança do meu pai. O nome da sua mãe não está na escritura. Ele alisou o papel. Vocês têm 1 hora para sair. Todos. Inclusive você, Susan. Amanhã cedo, coloco à venda. Para recuperar o dinheiro da aposentadoria. Que vocês roubaram. Você não pode nos expulsar. Susan gritou. As mãos no peito. Para onde eu vou? Está chovendo. Não sei, disse David. Voz vazia. Talvez fique com a filha. Em quem você investiu tanto? Ele voltou-se para Jéssica. Sobre o seu dinheiro. 10 minutos atrás. Enquanto você despejava vinho. Na arte do meu neto. Eu congelei as contas conjuntas. E denunciei as transferências como fraude. A investigação já começou, o banco bloqueou tudo, disse David. Suas contas. Os cartões. Os cartões da sua mãe. A conta empresarial por onde você desviava dinheiro. Jéssica puxou o celular. Os dedos voaram. Desespero puro. Abriu o aplicativo do banco. Eu vi o rosto dela desabar. A cor sumiu. Ficou cinza. Pequena. Recusado, ela sussurrou. Ali estava. A ilusão do poder. Uma carteira vazia. Eu observei minha irmã. A valentona. A filha dourada. O acaso de sucesso. Ela encolheu diante de mim. Sem o gotejamento financeiro dos meus pais. Tudo evaporou. Status. Confiança. Personalidade. Ela não era poderosa. Era uma criança fantasiada. Com roupas que nunca pagou. O poder dela nunca foi real. Era alugado. E o contrato venceu. Seu poder era alugado, disse David. Como se lesse meus pensamentos. E o proprietário está fechando o prédio. Ele foi até a porta. Abriu de uma vez. A tempestade desabou. Chuva em lâminas. Vento uivando. A estrada virou lama. Saiam, ele disse. Jéssica olhou para o tio Mark. O mesmo que tinha rido. Ele desviou o olhar. Hipnotizado pelo chão. Olhou para Susan. Minha mãe só chorava. Quebrada. Inútil até para se salvar. Por fim, Jéssica olhou para mim. Olhos arregalados. Molhados. Finalmente entendendo. Ela estava sozinha. Sarah, implorou. A voz tremia. Diz para ele que é louco. Você não pode deixar isso acontecer. Eu sou sua irmã. Eu olhei para ela. 30 anos de terror. De humilhação. Olhei para a mancha de vinho. No desenho do Jacob. Pensei no silêncio que meu filho aprendeu. E no silêncio que eu estava quebrando. É melhor se apressar, eu disse. A voz fria como a chuva. O trânsito vai ficar horrível. 6 meses depois. A luz era diferente. Não era o amarelo fraco da cabana. Nem o branco cruel da casa antiga. Era clara. Limpa. Entrando por janelas grandes. Com vista para o parque. O apartamento era menor. Mas era leve.
Aqui ninguém andava pisando em ovos. Nenhum suspiro pesado anunciando culpa. Nenhum medo da próxima explosão. Eu estava sentada no chão, encostada na parede, observando David ajoelhado ao lado de Jacob. Os dois cobertos de serragem. Ele ensinava a usar a caixa de esquadria. Uma moldura nova. Feita à mão. Mede 2 vezes, Jacob, disse David. A voz calma. Paciente. A voz de quem não precisa gritar. Precisão importa. Se a moldura é forte, a arte fica segura. Assim, vovô? Jacob perguntou. A língua de fora. Concentrado. Exatamente assim. Minha mãe morava em um condomínio pequeno. 2 cidades dali. Mandava cartas. Longas. Confusas. Papel caro. Culpa barata. Eu queimava na pia. Sem ler além da primeira linha. Ela ainda tentava nos cobrar. Por uma família que não existia mais. Nós paramos de pagar. Jéssica trabalhava num quiosque de shopping. Vendendo capinhas de celular. A investigação virou auditoria. Honorários legais a afogavam. Vendeu o carro. Mudou para um estúdio. Pela primeira vez em 33 anos. Viveu sem rede de proteção. E a queda foi dura. Olhei para meu filho. Ele não se encolhia mais. Não se escondia. Fazia bagunça. Ria. Derrubou cola no chão. Pegou um pano. Limpou. Sem medo. Sem gritos. Ninguém ia machucá-lo por existir. Ali eu entendi. O preço foi alto. Quebramos a família. Para salvar as pessoas. Derrubamos a estrutura. Para salvar a fundação. Foi caro. Doloroso. Mas vendo os ombros relaxados do meu pai, vendo o sorriso livre do meu filho, foi o melhor acordo da minha vida. Se você já precisou quebrar um laço para se salvar, escreva liberdade nos comentários. Vamos lembrar juntos que fizemos a escolha certa.